Nós vamos agora falar de golpes. Desde 2018, o número de casos de estelionato no Brasil subiu, sabe quanto? 326%. Sem ideia do que isso? Mais que triplicou. Foram mais de 2 milhões de ocorrências registradas na polícia. Já pensou? 2 milhões? 208 casos por hora. Só na exibição do período do Cidade Alerta, 208 pessoas foram vítimas de criminosos que não param e não param de inovar. Dessa vez, o golpe é dos falsos advogados. As vítimas recebem uma ligação dizendo que venceram no processo e que têm um bom dinheiro a receber. Só que os processos existem, só que o escritório de advocacia é outro. O escritório de advocacia é de pilantras criminosos. Olha só. O seu Alcemiro é um químico aposentado que hoje trabalha como motorista de aplicativo em Curitiba. Em 2012, ele entrou na justiça para fazer a revisão da aposentadoria. O golpista que mandou mensagem sabia tudo do processo do seu Alcemiro e se apresentou como o advogado verdadeiro dele, com logomarca do escritório e tudo na foto do contato. Ele falava assim exatamente: nós ganhamos o processo. Está disponível para o senhor um determinado valor, só que para obter esse valor, nós temos que pagar umas guias de alvará. Mas tinha que pagar logo para poder liberar o dinheiro. Aí a angústia tomou conta. E com isso eu acabei me complicando. Com a casa refinanciada, o aposentado foi lá, pegou dinheiro emprestado, pagou o estelionatário e ficou sem chão quando descobriu o golpe. Como é que é vir para casa no fim desse dia e dizer que foi enganado? Agora. Tanta necessidade de dinheiro e eu acabei dando por um amigo da onça o dinheiro que faltou para mim depois. O aposentado foi vítima de uma quadrilha cearense desarticulada pela Delegacia de Estelionato do Paraná, que deslocou policiais para o Nordeste brasileiro com a missão de prender os integrantes desse grupo sofisticado que fez dezenas de vítimas só no sul do Brasil. Foram 15 detidos e 63 mandados de busca e apreensão. Os primeiros a procurar a Polícia Civil foram os próprios advogados verdadeiros das vítimas. Os advogados buscavam a delegacia afirmando que os seus clientes estavam sendo buscados por terceiras pessoas que estavam fingindo ser advogados, afirmando que aquele valor de precatório que durante anos estava na justiça, finalmente tinha saído. É a nossa imagem que está no WhatsApp do criminoso, se fazendo passar pelo escritório da advocacia. Segundo o advogado, a história era sempre a mesma. O processo tinha finalmente encerrado, o dinheiro estava à disposição e bastava pagar um alvará para liberar o valor imediatamente. Esse comprovante é de um depósito de R$48 mil feito para os criminosos. Esse outro é de 17.600. O golpe era sofisticado a ponto de a quadrilha criar empresas, CNPJs, com o intuito de fingir legitimidade na hora de receber os pagamentos dos tais alvarás, que obviamente eram mentira. A vítima há muitos anos não fala com o advogado, ou seja, acredita que o precatório realmente está saindo. Precatórios são dívidas reconhecidas na justiça que o cidadão vai receber do poder público, seja federal, estadual ou municipal. Esses pagamentos entram numa fila. Esse professor de filosofia da Rede Pública de Ensino do Paraná também foi contatado pelos golpistas que conheciam bem o processo dele. Dizendo, olha, deu certo, até que enfim saiu, antes tarde do que nunca. Os criminosos sabiam, inclusive, o nome dos funcionários do escritório que atende o professor. O golpe só não aconteceu porque o professor conseguiu falar com o pessoal do escritório. É golpe, não pague nada, não tome nenhuma providência
e nós vamos denunciar. Para aplicar esses golpes, os criminosos apostam cada vez mais em centrais do estelionato, com computadores e divisão de tarefas. Segundo a polícia, no caso dessa quadrilha do Ceará, tinham pessoas responsáveis só por pesquisar processos judiciais na internet. Valores, nome da parte, nome dos advogados. Tinham aqueles responsáveis por buscar os documentos dessas pessoas, também dos escritórios, e ainda conseguir o telefone celular delas. Também tinham aqueles encarregados por abrir empresas de fachada, tudo pelo computador, e os responsáveis pela operação bancária. Por fim, tinham aqueles que ficavam com a missão de fazer a chamada engenharia social, redigir as mensagens e disparar essas mensagens através de outros integrantes da quadrilha na tentativa de fisgar uma vítima. Esse esquema afinado de estelionato com centrais de golpes, já flagrado por policiais civis em outros estados brasileiros, vem se consolidando como uma aposta do crime organizado para levantar dinheiro de uma forma bem menos arriscada. A pergunta que fica é: não é mais fácil uma associação criminosa, uma facção, se utilizar, por exemplo, de um telefone celular, aplicando golpes do Ceará para o estado do Paraná, com vítimas no Paraná, e conseguir aí um montante de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais, tendo um suposto anonimato, do que, por exemplo, entrar num carro forte, tentar assaltar um banco? É muito mais fácil, a tecnologia permite isso. O crescimento do estelionato no Brasil é impressionante. Aumentou 326% de 2018 a 2022, que foi o ano do último levantamento e que teve quase 2 milhões de registros de ocorrência, fora o que não chegou ao conhecimento da Polícia Civil. No país dos golpes, são 208 ataques por hora, em média, no Brasil. É uma tendência de que cada vez mais as associações criminosas, as facções criminosas, se utilizem de estelionatos para a prática de golpes. Agora lá, vamos pensar juntos. Se nós temos a polícia combatendo, se nós temos os veículos de comunicação divulgando, e nós tivemos triplicou o número de crimes realizados com relação ao estelionato, mais do que triplicou, 326% de aumento. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu tenho uma teoria, que é por causa disso aqui, ó. Prende, solta. Prende, solta, prende, solta, prende, solta. Ah! Os caras falam, vale a pena. Porque eu vou ser pego, vou passar uma semana, 10 dias, um mês e o juiz me solta. E aí eu faço de novo. E ainda debocho do policial que me prende. Eu acho que é isso. É a impunidade que faz aumentar os crimes. Eu acho. Não sou um cientista. Eu acho que é isso.